Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 5 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ora, eu vos digo que aquele que der testemunho de mim diante dos homens, dele o Filho do Homem dará testemunho diante dos anjos de Deus. Lucas 12:8. Sugestão para a sua prece diária. Prece de amor pelos desafetos. Observe e reflita. Por que fazeis do vício, na opulência, objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito da obscuridade? Adolfo Bispo de Angel, em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão aflitos, angustiados, entristecidos, deprimidos, com ideações suicidas. E também, Jesus, queremos pedir pelos nossos desafetos, nossos adversários, e possamos juntos buscar por ti, Jesus, trabalhando em cada um de nós o perdão, a fraternidade, o amor. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita, a partir das 7:30 da noite. E caso você precise mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós teremos nesse sábado as atividades normais de nossa casa espírita, a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também a distribuição da sopa fraterna, temos o tratamento espiritual. Então, você é o nosso convidado para essa tarefa. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Monte acima. Amigo leitor, e Jesus nos diz no versículo 23 do capítulo 9 das anotações do evangelista Lucas: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho a percorrer monte acima, acompanhando o Divino Mestre, inclui os mais diversos percalços, conflitos, provações, provocações, sofrimentos, amarguras, crises, suor e lágrimas, tropeços, dificuldades, desilusões, asperezas, tentações, pedras, espinheirais, prejuízos,
críticas destrutivas, sarcasmos, testemunhos de fé, trabalho constante no bem ao próximo. Neste livro, constituído de páginas despretensiosas, apontamos inclusive a nós mesmos como devemos caminhar veredas adiante ao encontro do Senhor. Que os pequenos capítulos deste volume, a afeição de passos ou degraus de nossa ascensão iniciante, monte acima, possam servir-nos na jornada que empreendemos pela integração com o Cristo de Deus, são os nossos votos. Emmanuel, Uberaba, 12 de abril de 1985. Comunicação de Emmanuel, escrita no livro Monte Acima, da editora GEEM, no prefácio Monte Acima. Meus amigos, seguir Jesus implica em renúncia, e implica em tomar a cruz. Tomar a cruz do dia a dia, que cada um de nós tem. Então, como diz aqui o Emmanuel, são diversos tipos de cruzes ou de situações ou percalços que nós vamos estar passando por esse processo. E faz parte do nosso melhoramento. Às vezes nós criamos uma ilusão de que, ou fantasias, que vão nos criar situações ilusórias sobre o Evangelho de Jesus. E o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento, ele não é só de mil maravilhas, mas também de situações que nos impulsionarão para o progresso. Porque senão a gente fica parado, a gente fica distraído, olhando a paisagem, e esquecemos o objetivo da estrada. E o objetivo da estrada é chegar ao fim da estrada. É o aperfeiçoamento, é o nosso melhoramento. Então, nós vamos passar por conflitos, nós vamos passar por provocações, nós vamos ter momentos de sofrimentos, de suor, de lágrimas, vamos ter as pedradas, vamos ter os espinhos, e tudo isso são situações salutares para o nosso aperfeiçoamento. Se nós fôssemos pessoas mais obedientes, nós não precisaríamos passar por esse processo, não é mesmo? Quando a criança ela é desobediente, ela não tem que passar por umas dificuldades pela corrigenda que os pais colocam, infligem nelas. Por quê? Porque elas são desobedientes. Assim também nós somos desobedientes. Não é porque nos tornamos adultos que agora temos tudo, pelo conhecimento de tudo. Não. Ainda somos resistentes a muitas coisas. Nós queremos prejudicar o outro, queremos intervir de maneira drástica no outro, para que é como se fosse uma punição, como se fosse descontar a nossa raiva, a nossa vingança. Então a gente tem essas situações. Somos mais complacentes com aquelas pessoas que amamos, somos mais rigorosos com aquelas que não amamos. Então, meus amigos, essas situações, elas vão nos conduzir para o melhoramento. Então, se eu faço acepções de pessoas, se eu faço esse tipo de situação, eu não posso reclamar da corrigenda que eu vou precisar, porque se nós somos negligentes, desobedientes,
Aí a gente vai querer que Deus passe a mãozinha dele na nossa cabeça. Não, Zezinho, né? Não. Se nós praticarmos situações que provocam desacordo com a lei de Deus, nós temos que reparar. Não é só eu ir lá e pedir desculpas e tá bom por um começo, mas precisamos reparar. Então, essas situações vão passar pela nossa existência, né? Então, nós vamos ter momentos que nós vamos precisar testemunhar a nossa fé. Não como os primeiros cristãos testemunharam, porque hoje não precisa mais sermos assassinados por causa de Jesus, sermos martirizados. Hoje não precisa. Muitas vezes nós martirizamos no processo da nossa caminhada, quando a gente realmente se dedica ao Evangelho. Então, é importante nós buscarmos compreender esse processo. E aí a gente sai das fantasias e das ilusões que a gente cria como um meio de fugir das nossa realidade e não encarar de frente as situações a que nós nos encontramos. Então, vamos ter as críticas destrutivas, nós vamos termos os sarcasmos, nós vamos ter muita situação. Mas o que nós temos que fazer, como diz o Emmanuel aqui na mensagem? Trabalho constante no bem ao próximo. Então, essa é a nossa tarefa. Trabalho constante para o bem. Essas coisas vão acontecer? Vão. Mas nós não podemos desistir do trabalho constante no bem. Muito bem, meus amigos. Eu sempre digo que você pode olhar de outro foco, né, e ter outras conclusões. Então, fique à vontade, tá bom? Nós estamos aqui para progredir. E às vezes eu estou olhando só de um lado da montanha. E você pode estar do outro lado da montanha e ver outras coisas que eu não estou vendo. Então, essa é a dinâmica da vida, tá bom? Então, vamos fazer prece. Oremos. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que assumiram compromissos com a coletividade. Vamos colocar agora nesse instante os prefeitos, os vereadores, os governadores, os deputados estaduais, o presidente da República, os deputados federais e senadores. Todos esses irmãos que foram eleitos pela coletividade possam buscar no Evangelho do Cristo a meta, o caminho, a baliza do seu trabalho. E antes de si, possam buscar para os outros, possam fazer o bem, possam criar projetos que vêm de auxílio àqueles que menos têm. Amado Mestre Jesus, ajude-nos a viver o teu Evangelho todos os dias. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.